eu sou a Thaís Fávero e é um prazer imenso estar aqui no Clube Arte da Silvinha Borges. Uma pessoa muito querida que eu não pude conhecer pessoalmente, mas que eu admirava muito o trabalho dela. E hoje eu queria ensinar vocês a fazerem essa bolsa. Super fácil de fazer, um modelo clássico. Eu vou ensinar vocês a trabalharem com zíper, encapar a alça, fazer o acabamento interno com viés. Uma aula que está recheada de dicas. Então vem comigo. Bom, gente, então olha, vamos começar a bolsa. E aí eu tenho algumas dicas para dar para vocês antes da gente iniciar. Então olha, eu tenho aqui, eu cortei as partes de fora da minha bolsa de bebê. Coloquei na manta R2, porque é uma manta um pouco mais firme, dá uma estrutura melhor, tá bom? Então olha, todas elas. E aí eu fiz um quilting, tá? Só que a dica aqui é a seguinte, eu só não fiz no canal do zíper, não há necessidade, ele é muito fininho, né? Como a gente vai colocar o zíper e rebater a costura, esse aqui eu só posicionei na manta R2. Vocês podem passar um zigue-zague em volta ou uma costura na beiradinha para prender na manta, tá bom? A dica aqui é a seguinte, ó, todos esses moldes, antes de recortá-los exatamente conforme o molde, ó, eu recortei assim. Por exemplo, aqui eu tenho a frente da minha bolsa e aqui as costas. Eu sempre corto maior do que o molde, coloco na manta e faço as costuras que eu quero. E aí, depois disso, é que eu vou posicionar o meu molde, riscar e cortar, tá bom? Por que que eu faço isso? Porque sempre que a gente coloca na manta e passa a costura, a peça dá uma encolhida, dá uma deformada, tá bom? Então, pra gente não ter problema na montagem, depois de cada uma das peças, a dica é, tudo que você vai colocar na manta sempre corta maior do que o seu molde. Não precisa ser tão maior como o meu, tá? Um dedo maior, só para vocês poderem fazer a costura e depois acertar conforme o molde, já é suficiente, tá? Então eu fiz isso, ó, eu cortei. E aí depois que eu corto, olha, eu passo uma costura de segurança na volta toda, para não soltar o quilting que eu fiz, tá bom? Então eu sempre trabalho dessa forma. E aí vocês vão fazer isso com as partes de fora da bolsa. E agora a gente vai iniciar a montagem, olha, pelo canalzinho do zíper. Então eu escolhi o zíper aqui, ó, combinando. Gente, o zíper, ó, sempre sobrando um pouquinho, tá? Em cada uma das beiradinhas pra gente poder colocar o cursor. Então aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu zíper, vou fazer uma parte de cada vez. Vou virar ele assim, ó, com o direito dele pra baixo, tá? Então, ó, vejam que tá sobrando aqui um pedacinho de zíper. Então, gente, eu gosto primeiro de prender o zíper assim com um zigue-zague ou uma costurinha reta mesmo, só aqui na beiradinha, para ele não sair do lugar, para ele não ficar dançando. Depois que a gente prende com essa primeira costurinha, aí eu venho com o meu forro, vou posicionar o direito do meu forro virado para baixo, assim, ó, também rente ao meu zíper. E aí, gente, na hora de passar essa costura, muita gente gosta de usar o calcador próprio para zíper. Eu gosto de usar o calcador, o pezinho tradicional da máquina. A única coisa que eu faço é deslocar a agulha da máquina para minha esquerda e encostar o pezinho da máquina aqui, ó, no dentinho do meu zíper. A costura, ela vai ficar com uma certa distância do dentinho, mas é bom porque aí o cursor não fica enroscando depois, tá bom? Então a gente vai fazer esse procedimento desse lado aqui primeiro. Gente, então depois de concluída essa etapa, a gente vai pegar o nosso forro, vai jogar lá pra trás, ó. Vai ficar assim. Então aqui, o forro, ele tem que encostar bem na beiradinha da nossa manta. O ideal é prender com alguns alfinetinhos ou dar uma passadinha com ferro, porque essa manta ela tem resina, né? O tecido gruda nela, tá bom? Então, gente, agora, ó, a próxima etapa, a gente vai rebater uma costurinha, ó. Passar uma costurinha aqui, com a distância de meio pezinho de máquina, de onde começa o meu tecido. Pra que a gente vai fazer isso? Pro forro assentar aqui, tá bom? Então, só rebater uma costurinha. Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento, ó, com a outra metade. Então, observem, o forro é normal ele sobrar um pouquinho, porque conforme a gente vai costurando, ele escorrega. Só que não tem problema, depois a gente vai cortar, ó. Agora eu vou posicionar o meu zíper aqui assim, ó, também com o direito virado para baixo. E aqui o que vocês precisam observar é essa parte onde está a manta tem que estar rente a essa daqui, tá? Então é isso que vocês precisam observar. E aí eu vou posicionar o meu zíper bem rente aqui.
Vou passar aquele zigue-zague para prender ele no lugar e em seguida eu venho com o meu forro, tá? O procedimento é o mesmo, gente. Eu vou deslocar a agulha da máquina para a esquerda e vou passar essa costurinha com o pezinho da máquina bem encostadinho no dentinho do zíper, tá bom? E agora o procedimento é o mesmo. Eu vou jogar os dois para o mesmo lado, ó. O forrinho ele tem que chegar a alcançar aqui a beirada da minha mão. Vou dar uma passadinha ou prender com um alfinete e aí a gente rebate essa costura com meio pezinho de máquina também, tá bom? Gente, então o nosso canal do zíper tá pronto. Agora a gente vai colocar o nosso cursor. Então para colocar o cursor, olha, eu vou abrir o meu zíper e aí eu vou cortar um dos lados, tanto faz qual. Eu vou cortar o dentinho, ó. Lembrando, tira dentes. A gente vai tirar o dentinho do zíper para dar justamente essa diferença aqui, porque aí fica mais fácil de colocar o cursor, ó. O cursor, um detalhe importante, o lado arredondado dele é o que vai entrar, é o que vai encaixar. Se a gente tentar colocar ele aqui assim, ó, por essa parte de trás, uma que é muito mais difícil e outra que quando vocês conseguirem colocar, ele vai abrir. E nosso intuito é manter o zíper fechado, tá? Então, ó, lado arredondado é o que vai encaixar o lado maior primeiro. E depois o lado menor, olha. Então se ele encaixa direitinho, ó, é só puxar que ele vai entrar, tá bom? Então, gente, o segredo aqui, ó, vou até mostrar de novo. Então eu encaixo o lado maior, né? Encaixo aqui na parte maior do zíper. E aí, ó, esse aqui ele tem que entrar lá dentro do meu cursor. Entrou. Só que agora eu preciso prestar atenção em outro detalhe, ó. Preciso ver se as duas laterais aqui, ó, do meu zíper estão iguais, estão com a mesma curvatura. Senão vai entrar torto, tá? Se tá tudo ok, ó, é só passar que ele vai encaixar. Então agora a gente vai cortar aqui, a gente vai já acertar a ponta do nosso canal do zíper. Aqui desse lado também, ó, onde sobrou forro. Não tem problema, é só cortar. Então o canal do zíper tá pronto. Agora a gente vai preparar as nossas alças. Então esse aqui eu vou reservar. Para fazer as alças, gente, ó, eu vou encapar uma alça de algodão que tem 3 centímetros de largura. Então eu cortei a minha alça com 8 centímetros, 8 por 60 de comprimento, cada uma das alças. Então a gente vai pegar esse tecido, vai dobrar ao meio, direito com direito, e vai passar uma costura com pé de máquina nas duas, para a gente poder desvirar depois. Ó, gente, eu já desvirei as alças, já encaixei a alça de algodão dentro e rebati as costuras, tá bom? Agora eu vou reservar as alças também. E agora a gente vai fazer um acabamento que vai aqui na pontinha do nosso zíper. É uma linguetinha para ficar mais fácil de abrir e de fechar a bolsa, tá? Então, olha, eu peguei o meu tecido estampado e eu cortei 2 quadradinhos de 7 por 7. Eu vou dobrar os dois ao meio, vou costurar com o pé de máquina e vou desvirar os dois. Costurei os dois. E aí, gente, eu vou utilizar aqui, ó, isso aqui é um passador de elástico. É uma pinça, que aí a gente aperta essa argolinha aqui, ó, prende, tá? Então, eu desvirei a alça com isso aqui também. Vou mostrar como eu fiz também pra alça, ó. Eu encaixo o bumbum da pinça aqui primeiro. E aí eu vou dobrar o meu tecido pra dentro, até a pinça pegar a pontinha do tecido. Pegou, agora a gente empurra a argolinha pra cima. E aí, o tecido tá preso na minha pinça, então agora é só eu ir puxando e desvirando. Olha só que fácil que fica. Então qualquer tira comprida, eu gosto muito de utilizar essa ferramenta, eu acho mais fácil, tá? Ó, então a gente desvirou. E aí, ó, eu vou passar, dar uma passadinha no ferro com a costurinha no meio, tá? Pra ela ficar escondidinha a costurinha. E esse aqui é a mesma coisa, a gente desvira. Então, ó, vou pegar os dois, vou dar uma assentada lá no ferro, sempre com a costura no meio, que agora eu vou dobrar essa alcinha ao meio, assim, e vou prender
cada uma delas numa extremidade do zíper, ó. Vou passar uma costurinha aqui para prender e a outra aqui na outra ponta eu vou fazer o mesmo procedimento. Então a gente prendia as alcinhas, agora a gente vai trabalhar com a lateral da nossa bolsa. Eu vou pegar o meu canal do zíper, vou posicionar direito, com a minha lateral, tá? Primeiro que eu vou fazer é passar um zigue-zague aqui ou uma costurinha na beiradinha, só para prender ele aqui, para ele não ficar dançando depois. Eu vou fazer isso aqui, e aí a outra ponta, gente, ó, a gente vai puxar. Então observem, ó, que o canal do zíper ele tá menor do que a minha lateral. É isso mesmo, tá? Tá certo. Vou puxar ele aqui e também vou prender essa pontinha aqui. Agora, eu vou pegar o forro da minha lateral, vou posicionar o direito do forro virado para baixo, colocar bem rente aqui e vou passar agora a costura com o pé de máquina nessa ponta e na outra ponta a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? Aí eu só ajeito aqui, ó, posiciono, também pé de máquina. Ó, gente, mais uma etapa finalizada. Agora eu vou desvirar todo ele. Ó, o forro vai acomodar aqui, certo? Antes de rebater essa costura, a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Eu vou virar ela toda do avesso assim, com o forro pra fora. Porque primeiro, gente, eu vou juntar aqui, ó, o forro com a parte de fora da lateral e vou passar um zigue-zague aqui, ó, fazendo esse contorno, tá? Já vou aproveitar, ó, eu vou passar no canal do zíper também, pra prender tudo certinho no lugar. Então eu vou fazer isso de um lado e do outro também, tá bom? Gente, ó, o zigue-zague tá pronto. Agora sim, ó, eu vou pegar e vou rebater uma costura aqui com o pezinho de máquina. Eu não fiz isso antes, porque se a gente rebate essa costura e a gente vem com o zigue-zague aqui, o tecido embola todo, tá bom? Por isso que eu faço o inverso. Então agora rebate com o pé de máquina as duas partes aqui da lateral. Ó, gente, rebatida a costura, agora a gente vai deixar isso aqui preparado para a montagem da bolsa. Então eu gosto sempre de colocar o viés de acabamento antes, porque facilita bastante. Então aqui, ó, pelo lado de dentro, o acabamento vai ser feito com viés, certo? O viés, a gente costuma falar viés, às vezes de maneira errada. Ele não precisa ser cortado no viés do tecido. É uma faixa reta mesmo, de 5 centímetros de largura. Então eu fiz emendas, porque eu preciso do suficiente para fazer o contorno de um lado e para fazer o contorno do outro lado também, tá? Então olha o que eu vou fazer, eu peguei a minha faixa, eu vou dobrar a beiradinha assim, ó, 1 centímetro pra dentro. E aí eu vou começar costurando aqui, ó, um pouquinho pra baixo do meu zíper. Lembrando que, ó, direito com direito meus dois tecidos, tá? Assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um zigue-zague nessa faixa, ó, dando a volta toda na minha lateral e no meu canal do zíper, tá? Ela vai fazer isso aqui, ela vai vir por aqui, ó, até eu chegar novamente na dobra que eu fiz e vou ultrapassar um pouquinho essa dobra e vou cortar o excesso de viés, tá, gente? Então a gente vai fazer isso de um lado primeiro e depois do outro lado. Ó, gente, eu já prendi as duas faixas, deixa eu mostrar pra vocês aqui a emenda, olha só. Então eu dobrei o pedacinho, fiz a volta toda e passei por cima do pedacinho dobrado, aí eu corto o excesso. Mesma coisa aqui desse lado, tá bom? Agora a gente vai reservar essa parte da lateral. Agora a gente vai trabalhar com a parte interna. A gente vai fazer os bolsos por dentro, ó. Então eu tenho aqui o forro, né? Esse é o corpo da bolsa, a parte de dentro, o forro. Então aqui eu fiz uma marcação, achei o meio. E daqui pra baixo do topo, né? Da minha bolsa pra baixo, eu marquei 5 centímetros. É um traço bem leve, não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí, gente, a gente vai fazer um bolso com zíper, tá? Ó, até virar aqui, fica mais fácil de ver. Esse bolso com zíper, a gente vai cortar 23 por 32 centímetros, 2 vezes no tecido do forro. Então, uma das partes eu vou pegar, eu vou posicionar aqui, ó, com o direito virado pra baixo, tá? Vai ficar direito com direito. Ou eu vou centralizar, eu também já marquei o meio aqui do meu bolso, o meio do corpo da bolsa. E vou encostar nessa marca dos 5 centímetros que eu fiz, tá? Então depois que eu fiz isso, agora eu vou fazer a marcação do meu bolso.
Então, olha assim, do topo do meu bolso para baixo, eu vou fazer uma linha, dando 2 centímetros aqui, ó. Depois, eu vou descer mais 1 centímetro, vou fazer outra linha. E das laterais do meu bolso, eu vou marcar 2 centímetros também. Então, com isso, eu consigo fechar um retângulo. E agora, eu vou passar uma costura em cima desse retângulo, fechando o retângulo todo e prendendo esse bolso aqui no meu forro, tá bom? Gente, agora, depois de passar da costura, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar isso aqui ao meio, porque eu vou dar um pique aqui, ó, entre as duas costuras que eu fiz, bem no meio. É pra cortar as duas camadas de tecido, tá? Ó, eu vou abrir aqui assim. E agora, eu sigo cortando quase até o final. Chegando aqui no final, eu até fiz um desenho, ó. A gente vai fazer um picote em V. Então assim, faltando mais ou menos meio centímetro pra gente chegar aqui no final, ó, eu vou fazer um cortezinho aqui, formando a letra V. Aqui. E aqui. Olha só, vai ficar um biquinho aqui. Esse corte, vocês têm que tentar chegar o mais próximo possível da costura, mas tomando cuidado para não cortar a costura, tá? Aí do outro lado, vou fazer o mesmo procedimento, ó. Cheguei faltando meio centímetro, agora eu vou fazer o picote formando a letra V, gente. Chegando pertinho da costura, o máximo que conseguir. Isso. Agora, olha só, a gente vai jogar todo o bolso lá pra trás, ó. Ele vai passar aqui pela abertura que a gente fez. E a parte de cima também. Ó, jogo tudo lá pra trás. Então agora, a gente lá no ferro de passar, ó, a gente vai dar uma vincada pra dobrar bem o tecido. E aí a gente vai ficar com a abertura do contorno onde a gente costurou, tá? Então dá uma ajeitadinha, ó, ajeita bem os tecidos, passa pra ficar a abertura certinha aqui. Ó, gente, então eu passei, olha, a dobra fica certinha. Então quando a gente dá o pique bem pertinho da costura, ó, ele fica lisinho, não formam pregas, tá? Então agora eu vou pegar mais um pedaço do meu zíper e eu vou encaixá-lo aqui na abertura. Olha só. Encaixei aqui na abertura. E aí eu vou prender com alfinetes. Aqui tem um detalhe importante, gente, ó. O tecido, desculpa, o tecido ele não vai chegar a juntar no dentinho do zíper, tá? A gente vai só prendê-lo, ó, deixando um espaço. Por quê? Senão o cursor não corre bem depois, tá? Ó, então eu vou prender com alguns alfinetes. E aí, lá na máquina, eu vou passar a costura, ó. Vou começar daqui, vou passar essa costura, vou subir e vou voltar. Eu não vou fechar essa abertura ainda, porque a gente vai colocar o cursor depois, tá? Então, pra passar essa costura lá na máquina, o que que eu vou fazer? De novo, eu vou deslocar a agulha da máquina pra esquerda e eu vou encostar o pezinho da máquina no dentinho do meu zíper. Então, a minha costura, ela vai passar aqui, ó, perto da beiradinha do tecido, tá bom? A gente vai fazer esse contorno. Começa dando um retrocesso, termina dando um retrocesso, para não soltar. Porque a gente vai ter que tirar da máquina para colocar o cursor e depois a gente vai fechar isso daqui. Ó, gente, então, costurinha passada, deixei aqui aberto, ó. Agora eu vou abrir o meu zíper e o mesmo procedimento para colocar o cursor, que nem eu mostrei anteriormente, ó. A gente vai cortar aqui um dos lados, vou tirar o dentinho do zíper. E aí, ó, o lado arredondado do cursor é o que vai entrar. Então, encaixa um lado primeiro, depois a gente encaixa o outro, ó. Entrou. A gente vai passar ele por aqui. Quem preferir, pode até colocar o cursor antes e já vir fechando tudo. Só que eu acho que ele atrapalha a hora que a gente tá passando essa costura. Pra ela sair bonitinha e perfeita, eu prefiro passar sem o cursor, tá bom? Então agora, ó, a gente vai fechar essa abertura aqui. Costura fechadinha. Agora, ó, a gente vai fechar a outra metade do bolso, que a gente cortou duas partes dessa. Então, eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito. E aí, a gente vai passar uma costura
com o bolso solto, tá, gente? Essa costura não vai prender o bolso aqui no forro. Então, o que eu faço? Eu viro ao contrário, assim, ó. Viro ao contrário, vou dobrando isso daqui. E aí eu passo essa costura, ó, contornando todo o meu bolso, tá bom? Olha, gente, nosso bolsinho tá pronto, certo? Olha como ele ficou aqui atrás. Então agora eu também vou reservar essa parte. E na outra metade da bolsa, a gente vai colocar um bolso com elástico, tá? Então, para fazer esse bolso com elástico, ó, do tecido do forro, eu cortei uma faixa de 30 centímetros por 60 centímetros de comprimento. E aqui na dobra, gente, olha só, eu fiz uma marcação de 2 centímetros, tá? Desci 2 centímetros aqui, fiz uma linha e agora eu vou passar uma costura nessa linha que eu marquei. Gente, olha, eu passei a costura. Agora a gente vai trabalhar com um pedaço de elástico de 42 centímetros. E aí eu vou trabalhar com a minha pinça novamente, tá? Com um passador de elástico. Ó, eu vou prender na pontinha do meu elástico. Prender bem. E aí, ó, eu vou passar por aqui. Por esse canalzinho, né, que a gente formou com a costura. Vem passando e vem puxando. Vem com cuidado pro elástico não entrar inteiro, tá? Ó, quando ele estiver aqui na pontinha, gente, eu já vou prender com o alfinetinho. Pra ele não sair do lugar. E aí eu vou puxar ele aqui, ó, do outro lado. Ó, ele saiu aqui na pontinha. Então aqui a gente vai passar uma costurinha para segurar o elástico. E aqui também, ó, uma costurinha para segurar o elástico. Ó, gente, prendi a costura. Agora dá uma distribuída aí no franzido, né? Para ficar mais ou menos uniforme. E agora a gente vai pegar, ó, a outra metade do forro da bolsa. Eu vou posicionar o meu bolso aqui, ó. O bolso, ele vai ficar bem rente aqui a parte de baixo, tá? Então, primeiro de tudo que eu vou fazer, ó, posicionei ele rente aqui embaixo. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó, pra prender a pontinha do bolso. Aqui e aqui. Só pra ele ficar no lugar, pra eu não me perder depois, beleza? Agora, gente, ó, prende as pontas. Essa lateral do meu bolso tem que acompanhar a lateral da bolsa. Eu sei que tem uma curva aqui, mas a gente vem até onde começa a curva, ó. Então, eu vou prender com um zigue-zague aqui, até onde começa a minha curva, tá? E aí, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Aqui ajeita. Ó, deixa bem rente ao forro da bolsa. E passa um zigue-zague nesse pedacinho aqui, tá? A gente vai fazer isso dos dois lados. Gente, então depois que prendeu aqui as laterais, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar o franzido para os lados. Porque eu vou passar uma costura aqui no meio, para dividir ao meio. Do mesmo jeito que eu vou dividir em duas partes o bolso, vocês podem dividir em 3. Aí é com vocês, tá bom? Eu fiz uma marcação no meio do meu bolso e eu vou passar uma costura aqui agora. Gente, então depois que vocês passaram essa costura aqui no meio, ó, a gente distribui de novo o franzido. E a gente vai formando preguinhas aqui embaixo, ó. Aleatórias, tá? Não tem uma regra, não tem uma medida. É pra gente começar a formar o nosso bolso, ó. Então, puxa bem o franzido. E aí, ó, a gente distribui preguinhas aqui embaixo, tá? E aí a gente também vai passar uma costurinha aqui, certo? Mesma coisa a gente vai fazer com o bolso desse lado. Distribui o franzido e vai formando preguinhas. Pra gente poder agora dar o acabamento na parte de baixo, certo? Ó, gente, prende todas as pregas, tá? Agora só ficou sem costurar aqui a nossa curvinha. Então aqui, ó, eu vou cortar o excesso, tá? Nem se preocupem em costurar agora, porque agora a gente vai prender o forro no corpo da bolsa. Ó, só vou tirar o excesso de tecido aqui. E agora a gente vai pegar o forro ou a parte de fora da bolsa. E eu vou prender o meu forro aqui, ó, com um zigue-zague em volta. Eu vou fazer o mesmo procedimento no outro, ó, onde a gente colocou o outro bolso, tá? Então já prende os dois com zigue-zague. Gente, então, ó, prendi os dois forros. Depois que a gente prendeu os dois forros, agora a gente vai posicionar as alças. Então é o seguinte, para posicionar as alças, eu vou achar o meio da bolsa e eu vou marcar 7 centímetros para cada lado. Eu já fiz aqui desse lado, tá?
Então aqui, ó, entre as duas alças tem um espaço de 14 centímetros, tá? Acho o meio, marco o 7 e posiciono para fora do 7. E aí a gente prende com zigue-zague, tá? Mesma coisa aqui, ó. Então a gente concluída a etapa das alças, agora a gente vai para a montagem da bolsa, ó. Então eu vou retomar aqui, ó, o meu canal com a lateral. Eu marquei os meios, tá, gente? Aqui, ó, de onde tá o meu canal do zíper. Então eu gosto de dobrar assim, ó, e marco, faço uma marquinha aqui, ó, marquei a metade aqui e a metade aqui. Mesma coisa no corpo da bolsa, ó, marco as metades. Porque agora a gente vai alfinetar isso daqui, ó. Vou juntar os meios das duas partes. E aí eu vou distribuir o restante. Ó, o meio de cima e o meio de baixo. Aí a gente vai distribuir todo o restante em volta, tá? Vai alfinetar tudo. Quem preferir pode alinhavar. Eu só não aconselho muito a colocar aqueles clipes aqui, porque o clipes vai dançando, né? Conforme a gente vai passando a costura, ele vai saindo do lugar. E aí sai o nosso centro, tá bom? Então, ó, agora a gente vem passando a costura toda com o pé de máquina na volta toda da bolsa. Gente, olha só, depois de costurado, antes da gente colocar a outra metade, é mais fácil já fazer o acabamento aqui, ó. Por isso que a gente põe o viés antes, porque agora é só dobrar e fazer o acabamento. Esse acabamento pode ser feito com pontinhos na mão, quem achar mais fácil, ou com a costura na máquina, tá? Eu gosto sempre de fazer algum ponto decorativo aqui, porque aí a gente prende bem tanto a parte da frente quanto a de trás, tá? Fica bem fechadinho. Então agora é só ir dobrando e passar uma costura para fazer o acabamento na volta toda, tá bom? Gente, ó, então a primeira etapa concluída, agora a gente junta a outra metade, olha só. Direito com direito, sempre marcando os meios, tá? Meio com meio, prende aqui em cima primeiro e prende o meio daqui da parte de baixo. A gente alfineta e vem passando toda a costura, mesmo procedimento que a gente fez nessa etapa aqui, tá bom? Ó, gente, eu concluí os dois lados, agora a gente desvira. E a nossa bolsa tá prontíssima. É um modelo clássico, né? Nunca sai de moda. E a gente pode fazer uma bolsa de bebê, uma malinha para viagem, uma bolsa de costura. Então ela é bem versátil. Olha só que linda que ficou. Isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, me encontra aqui no YouTube por Thaís Fávero e nas redes sociais no Facebook e no Instagram, @taisfavero.atelier. E eu quero agradecer demais essa oportunidade de estar aqui no Espaço da Família Arteira. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.